Bom dia, nós vamos agora iniciar a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. Na primeira carta, ele deu várias instruções e no final ele disse assim, né? Sobre as pessoas que aceitaram Jesus e que agora estavam se dizendo mestres e desviando o ensino da verdade. E ele diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, essa interpretação ela precisa ser dentro do contexto da época. Paulo escreveu isto em uma época. E qual era o contexto dessa época há mais de 2000 anos atrás? O que estava acontecendo naquele exato momento? Nero estava perseguindo os cristãos, né? Havia dentro da igreja pessoas do mundo que praticavam o ocultismo, o esoterismo, um monte de ismo, né? Espiritismo, idolatria, que tinham abandonado aquilo e entrado para dentro do cristianismo. E Paulo estava dizendo assim, ó, se alguém ensina falsas doutrinas, porque haviam nessas outras, digamos, religiões, mestres, que ensinava sobre ocultismo, ensinava sobre espiritismo, ensinava sobre idolatria, ensinava sobre essas coisas, né? E entraram para dentro da igreja e passaram também a ser mestres. Muitos judeus ensinavam sobre a exigência da circuncisão, porque foi uma aliança que Deus fez com Abraão, que no 8º dia, e isso já não era mais, não fazia mais parte daquele ensino. E Paulo está falando para Timóteo. O que é a piedade? A piedade segundo Deus é bênção e maldição, amor e justiça. Se você ler o capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, você vai entender. E no 29, verso 29, tudo que está escrito, declarado, é para o nosso uso, para nós usarmos. Aquilo que não está declarado pertence a Deus. A vinda de Jesus pertence a Deus. Mas não tem gente tentando descobrir que dia que Jesus vai voltar? Tem, não tem? Então, eu fiz uma reflexão também sobre, além da piedade, né? Pensam que piedade é fonte de lucro. Muitos pastores jogam cargas pesadíssimas de emoção em cima dos que estão entrando fresco na igreja. Que você tem que doar suas coisas, que você tem que ser bom, que você não sei o quê. E as pessoas acham que elas têm que só, sabe? Eu muitas vezes me sentia um idiota dentro da igreja. Mas se eu não sou assim. Por quê? Eu fui criado da seguinte maneira. Minha mãe era evangélica, meu pai era espírita. Meu pai me levava para o espiritismo, minha mãe me levava para a igreja evangélica. Então um conflito imenso dentro de mim. Eu falo, eu não faço parte dessa família. Tenho 10 irmãos. Tem irmãos espíritas, tem irmãos evangélicos, sabe, católicos. E é uma coisa difícil, muito difícil. Para você que compra, você olha para um lado, olha para o outro, né? E eu também convivi no espiritismo, macumba, né? E eu via pessoas fingindo que estava no santo, que tinha recebido aquele santo. E eu via santo que fazia coisa boa, aí vinha uma outra pessoa e ele dizia que ia fazer coisa ruim. Né? Aquele mesmo espírito que ia ajudar ali, ia separar lá. E era um conflito, e eu lia a Bíblia e eu ficava, meu Deus, que Deus é esse que manda um diabo arrebentar com a vida de Jó? Não é verdade? Que Deus é esse que manda Nabucodonosor, um idólatra de outros deuses, vir e destruir com Israel, que era o povo dele? E eu ficava pensando sobre isso. Que Deus é esse que deu mais 15 anos de vida para um rei, para ele ter um filho que ia ser o pior de todos em idolatria? E aí eu leio Paulo, que era um perseguidor de cristão, que estava lá quando Estevão foi apedrejado. E aí ele pega e transforma Paulo
num pregador. E um dos grandes, né, que escreveu carta sobre o amor, que fez tantas coisas, e ele fala de um evangelho que ele diz assim: o Filho de Deus que viveu entre nós, ele confessou para Pilatos, e ele é o bendito, único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. E Paulo agora, na segunda carta, ele está quebrado, está preso, está abandonado. Ele escreve porque ele tinha 3 razões para escrever. Ele se sentia solitário, Figelo, Hermógenes, todos da província da Ásia e Demas tinham o abandonado. E Timóteo era seu filho, era seu cooperador, seu filho na fé. O outro motivo que ele tem para escrever é que ele estava preocupadíssimo com as igrejas. Lobos ferozes tinham entrado dentro da igreja e estava deturpando o evangelho da verdade. E ele tinha em Timóteo alguém em que ele confiava. Não abandona a fé, não se desvia. E o terceiro motivo é que ele queria escrever para a igreja. Mas da mesma forma como ele tinha sido ressachado lá em Coríntios, que começaram a falar mal dele, levantar hipóteses sobre ele, na igreja de Éfeso também, na igreja de Roma também. Como a gente ouve muitas questões entre pregadores, né, nos dias de hoje. Então o contexto que Paulo está escrevendo me parece exatamente o mesmo contexto dos dias de hoje. E Paulo escreve assim para Timóteo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vinda que está em Cristo Jesus, da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um incentivo à fidelidade. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, porque estou convencido de que essa mesma fé habita em você, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude de nossas obras, não mesmo, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Nós podemos ser imortal, eternos, viver com Deus na eternidade. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa, por causa desse evangelho, também sofro. Mas não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo
da sã doutrina que você ouviu de mim. Retenha o modelo. É assim, é o molde. Tem que fazer pessoas assim. Né? Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Por que abandonaram Paulo? Por que abandonaram aquele que os chamou? Né? Como é que a gente abandona Cristo? Por que você saiu da igreja? Por que você se tornou uma pessoa revoltada? Por que você se deixou contaminar por essas circunstâncias que a vida nos impõe, né? O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Ali, aquele lugar, aquele caldeirão que estava conflitante, que estava cheio de problemas. E eu olhei para os problemas da minha vida, desde a minha infância, meu casamento, os desertos que eu já passei com a minha esposa, e a gente já vem aí 42 anos, entre agarrões e arranhões e carinhos e puxões de cabelo, que eu creio que acredito que aconteça em todos os casamentos, porque divergir eu acho que é salutar, saudável, né? Você tem uma ideia, você tem um caminho, um desejo, Deus coloca de você e você compartilha. Se os dois andarem juntos, vocês vão. Se não andarem juntos, aí há uma divisão, uma facção. E é o que estava acontecendo dentro da igreja. Aquelas pessoas estavam sendo enxertadas de outros pensamentos, de outras doutrinas, falsos pensamentos, falsas crenças, de que já estava todo mundo perdoado, de agora ninguém mais perdia a salvação. E a Bíblia é clara. Se você não tem no seu coração respeito, honra, devoção à bondade de Deus, como é que você quer receber os presentes? Está escrito aqui, ó, o enxerto da oliveira brava na oliveira boa. Romanos, ele escreveu isso aqui, os ramos enxertados. Novamente, pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Aquele que caiu pode ser novamente enxertado? Pode. De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão dele veio a salvação, para que os gentios, para provocar ciúme em Israel, mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significaria a sua plenitude, né? Aí ele bota assim, estou falando a vocês, gentios, nós, aqueles que éramos do mundo, que praticávamos ocultismo, que andávamos no mundo, que fomos enxertados na verdadeira videira, né? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo judeu, que tinha caído, que tinha sido tirado da videira, né? Na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos, né? Aí ele fala aqui, ó, portanto, do verso 22, considere a bondade de Deus, bênçãos, considere bênçãos, a bondade de Deus, e também a severidade de Deus, maldições, juízo, né? Severidade para com quem? Para aqueles que não obedecem, né? Deus poda, Deus corta, Deus tira, Deus joga no fogo.
né? Mas ele fala, considere a severidade para com aqueles que caíram. Então você perde a salvação, sim, se for arrancado e jogado no fogo. Perde, né? Severidade para com os que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele, no caminho de Deus, para não ser arrancado. De outra forma, você também será cortado, gentio, né? E quanto a eles, os que caíram, se eles não continuarem, se eles se arrependerem, está lá, 2 Crônicas, capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se voltar para mim, ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados, né? Tá aqui, ó. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados de novo. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava e enxertado numa oliveira boa, quanto mais eles que foram cortados da oliveira boa pode ser enxertado de novo. Então misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas eu também quero justiça. Corta até a mim. Até a mim. Amém. Principalmente a mim, que sou um pecador. Então, eu deixo para vocês a piedade de Deus. Amém. Com clareza, com discernimento. Você perde a salvação, sim. Esse ensino, para mim, diabólico, de que o salvo não perde mais a salvação, é mentira. Perde sim. Basta que você ande por outro caminho. Que Deus nos abençoe. Me perdoe de ser do jeito que eu sou, mas eu sou assim porque Deus fala no meu coração dessa forma que eu estou falando. A minha esposa vai trazer um carinho, um amor, uma paz, um afago, porque o dom dela é diferente do meu. Então... eu fico rindo porque eu acho incrível, né? A gente pode falar, se comunicar de tantas formas, tudo aquilo que nós queremos botar para fora, né? De formas excepcional, né? Com sabedoria, igual Deus do Salomão, para tomar conta daquela gente, ser justo, né? Ele teve sabedoria na fala, senão ia ficar complicada a situação. E queria deixar aqui o versículo do 2 Timóteo, primeiro, do versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus, né? E tem o 13 aqui também, é muito ótimo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo de sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós, habita em mim, habita em você. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive o Figelo e o Hermogênes. O Senhor conceda misericórdia para todo mundo, a mim e você. Casa do Onesíforo, porque muitas vezes ele reanimou e não envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Então, o irmão, ele não se envergonhou, porque o irmão Paulo, por ter falado a verdade, ele estava sendo injustamente preso. E ele, pelos olhos da fé, ele procurou o irmão para apoiar e edificá-lo, para que aquela situação se fosse revelada, que ele fosse solto dali, para que ele pudesse continuar a estar no propósito do Senhor. E aqueles que querem a vida, que está fora do rebanho, aqueles que estão afastados,
Que o Espírito Santo de Deus possa tocar para que ele volte, né, para o aprisco das ovelhas, né? Não fique afastado desse Deus fiel, esse Deus bondoso, misericordioso, esse Deus que cuida da gente, mesmo esse Deus que ajusta a gente também. E a gente não fica afastado dele. É o desejo do meu coração, porque nesse mundo você não vai encontrar nada de bom, nada de bom. Se afastar para viver nesse mundo, viver em orgia, viver em mentiras, viver procurando esses deuses falsos, né? Que te dá o prazer de ouvir aquilo que você quer ouvir, que muitas vezes Deus fala e não é aquilo que você quer ouvir. Deus quer falar aquilo que é certo, aonde e como você deve viver e o que você deve fazer. E esses deuses falsos, geralmente, eles colocam a vontade da pessoa de ouvir aquilo que ela quer ouvir, né? Ela sai dali toda manifestada com mentiras falsas. Muito cuidado com isso. E que o Espírito Santo possa revelar a vocês, onde vocês estiverem, se tiver heresia, mentiras, que o Senhor possa revelar e tocar no coração de vocês a verdade, que vocês possam procurar um lugar onde tem a verdade, o nome dele, que ele é o caminho, a vida, a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E se estiverem pregando coisas erradas, que Deus possa estar tocando no coração de vocês para vocês se afastarem dessas coisas ruins. É o desejo do meu coração ao Senhor. E aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, que possa levantar as suas mãos com livre, espontânea vontade e amor. Fala: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Entrego minha vida ao Senhor, que o Senhor possa fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita em minha vida, Pai. Que eu possa ser transformado, liberto e conduzido pelo teu Espírito Santo de poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu amo vocês, mas eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso ama muito mais. Não vamos desperdiçar esse apelo que a gente sempre faz aqui pela manhã, tá bom? Deus abençoe um dia abençoado. Glória a Deus! Que doçura, né? Me perdoem. Me perdoe. Orem por mim. E o Espírito de Deus possa falar com vocês. Que vocês não me ouçam, mas que ouçam o Espírito de Deus, a palavra. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Vai lá, lê de novo, lê outra vez, lê novamente. E o Espírito vai falar no seu coração. Fica com Deus, Deus abençoe e tenha um dia ótimo.